Olá, eu me chamo Renan e essa é uma nova série aqui do canal. E nessa série eu vou falar um pouco sobre tradução, né? Eu estou realizando uma tradução do Novo Testamento utilizando o texto grego de Rogers e Fastas, né? Que é um texto majoritário. E eu vou falar assim, eu vi que o pessoal tem algumas dúvidas de diferenças de textos gregos, né? E nessa tradução que eu estou fazendo, eu estou fazendo três versões da tradução, uma tradução só com texto e pouquíssimas notas, só as mais relevantes, assim. Uma versão com super glossário no Novo Testamento inteiro, né, da tradução que eu estou fazendo. E aí cada página teria um glossário com algumas informações, possíveis traduções da mesma palavra. Ajuda muito a fazer referências, né, a você buscar referências em outros textos, né, contextualizar o texto, e uma versão acadêmica com diferenças de 7 textos gregos, né? O Nessel Allen de 28, o texto de Receptus, o texto de Robson e Pierpont, o texto grego da Poliglota Complutense, o texto grego da Igreja Ortodoxa e vários outros, né, que estão disponíveis, né, no mercado para serem comprados. E eu estou colocando é, algumas diferenças, né? E aí eu trouxe uma tradução do ACF, né? Que ela utiliza o texto de Receptus, né? Que é o texto tradicional da Reforma Protestante, né? Se eu não me engano, ela usa a versão Scrivener, né? Que se eu não me engano é a última. Teve mais ou menos assim umas 30 edições do texto de Receptus, né? Desde Erasmo. E eu separei algumas diferenças, né? Eu escolhi, na verdade, para os vídeos, eu escolhi quatro textos gregos para comparar, mas essa comparação ela é com relação à tradução, né? Porque o grego é uma língua mais complexa do que o português, então muitas das diferenças, né, que possam ter, elas não refletem na língua portuguesa. Então, pelo fato da complexidade do grego, né? Então eu separei as que refletem na tradução. Então, eu separei quatro textos gregos, né, que seria o texto de Receptus, o Rogers e Fasted, que é majoritário, o Robinson e Pierpont, que tem pouquíssimas diferenças com o Rogers e Fasted, que é majoritário também, e a família 35 do professor Pickering, né, que tem algumas diferenças também. Todos eles são do tipo bizantino, mas na minha versão da tradução acadêmica, que eu vou publicar, em breve eu vou publicar o livro de Mateus, e eu vou publicando os outros, assim, à medida que forem prontos, eu vou publicar na Amazon, a princípio só como e-book, depois eu vou ver a possibilidade de publicar impresso, né? Porque até eu mesmo vou querer usar nas minhas devocionais, nos meus estudos bíblicos, etc. E aí eu separei, porque basicamente o capítulo 1 e o capítulo 2 de, de Mateus não tem diferença, não, assim, pode ter uma diferença de uma letra ou outra, uma coisinha ou outra, ordem de palavra talvez, mas nada disso reflete no português, não tem diferença. Então, o capítulo 1 e o capítulo 2 de Mateus basicamente não tem diferença desses quatro textos, né? Só vai ter, por exemplo, do Nessel Aula de 28, por exemplo, tem. Mas aí só na edição mesmo, quando eu publicar, porque os textos do tipo alexandrino, que se baseiam em manuscritos alexandrinos, eles têm muitas diferenças. São muitas e sempre tem que ver sempre palavra por palavra, porque realmente tem bastante diferenças. Os dos tipos bizantinos, não só os manuscritos, mas também os próprios textos impressos, né? Eles não têm muita diferença, não. O texto Receptus eu acho que é o que tem mais diferença, sim, né? E não são tantas. Então, o capítulo 1 e o capítulo 2 de Mateus, basicamente, desses quatro textos, não tem diferença. É basicamente igual. E aí a gente vai ver uma diferença em Mateus 3,8, né, tem uma diferença, que é esse texto aqui. Mateus 3,8 diz assim: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Aí a gente vai ver que
Só o TR, ele traz frutos, né? Traz no plural. Já os outros quatro, né? Rogers e Fastest, Robson e Pierpont e a família 35, traz no singular, fruto. Né? Essa é uma diferença que reflete no português. Né? E a outra diferença é em Mateus 3,11. No próprio Mateus 3, né? 3,11 diz assim: E eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O texto de Receptos, né, ele acrescenta e fogo. Alguns colocam até uma palavra a mais, né, na tradução, e com fogo, mas o texto grego diz e fogo, né? Até mesmo quando fala do Espírito Santo, né? Com o Espírito Santo. Mas o texto não acrescenta esse com, né? Essa preposição, né? Então, o tradutor ele colocou ali para completar o significado, mas no texto grego não tem, né? Então, no capítulo 3, a gente tem essas duas diferenças, né? Mateus 3,8, o texto de Recepto diz frutos, e os outros três dizem fruto, no singular. Tem diferença teológica nenhuma. Fruto é generalizado e frutos é no plural. Assim, então, basicamente, não tem diferença, mas assim, tem diferença de significado, tem diferença na tradução. Mas teologicamente não muda praticamente nada. Já o E com fogo E com fogo, na verdade, se eu não me engano, foi tirado de Lucas, né? Eu vou colocar aqui na descrição todas essas informações, né? Mas se eu não me engano, esse texto é tirado de Lucas, né? Lucas, porque tem muito. Depois a gente vai ver nos próximos capítulos que alguns acréscimos principalmente do texto de Receptos, eles na verdade são versículos de outros evangelhos que acabou que de memória, né, ou ou nos manuscritos que foram usados para o TR, ou na própria edição, né, na própria cópia para se realizar a impressão, a pessoa que copiou acabou acrescentando de memória, porque nós sabemos que 3 evangelhos são sinóticos, né? Eles têm a mesma visão e partilham de um conteúdo igual, que relata as mesmas coisas ou ligeiramente diferente. Então acaba que, de memória, um copista acaba lembrando de um outro verso, de outro evangelho, e acaba acrescentando e aí acaba colocando um erro. Não é um erro assim grave, é uma coisa simples, mas acaba acrescentando essa informação, né? Então, aqui na descrição eu vou colocar as diferenças, né? Quais textos gregos que eu estou utilizando nesse vídeo, e também os versículos, caso você não lembre do que eu falei aqui. Então, pode ficar tranquilo que essas informações estão aí. Então, basicamente, os outros textos têm essas diferenças com o texto Receptos, né? Então, eu vou levar, como não existe, né, uma tradução assim, com uma Bíblia em si, ou só o Novo Testamento, com a tradução de Rogers e Fastest e Robson e Pierpont, eu sei que tem CD interlinear majoritário, né, que ele não tem só a tradução, ele tem o texto grego e 2 traduções, uma interlinear, literal, né, e a outra uma tradução usável, né, uma tradução mais para leitura. O Rogers e Fastest, se não me engano, não tem tradução em português. Eu tenho algumas edições em inglês, em PDF, que eu utilizo bastante, mas em português eu sei que não tem. Eu sei que tem interlinear em espanhol, do texto de Robson e Pierpont, né? E a família 35 tem, se não me engano, no site do professor Pickering, né, que é pront.com, tem um interlinear do livro de Mateus e de Apocalipse. Eu estou bem ansioso para ele lançar os outros, né?
Tem alguns pequenos errinhos, assim, é bom sempre olhar o texto grego junto com, assim, o texto grego do professor Pickering, impresso, ou até a edição em PDF que o próprio professor Pickering disponibiliza, né? É sempre bom olhar, porque às vezes tem uma, assim, acho que a pessoa que fez o interlinear, ela cometeu alguns equívocos ali em uma palavra ou outra, não creio que não seja na tradução, nas palavras em português, não é no grego, né? Ele acabou colocando uma palavra que na verdade não está uma leitura do texto Recept, que no texto do professor Pickering não está, ou creio que na verdade esteja desatualizado, né, o texto grego. Acho que o professor Pickering ele atualizou, né, segundo os manuscritos da família 35, ele foi atualizando enquanto ele cotejava, ou seja, comparava palavra por palavra, ele pode ter atualizado, e aí aquela é uma versão antiga da família 35, né, do texto crítico da família 35, né, crítico assim no sentido de a conclusão da comparação, né. E aí eu vou colocar aqui se eu não me engano, eu vou colocar também na descrição, e no primeiro comentário eu vou colocar essas informações, né, que eu falei aqui. Nos próximos capítulos eu vou falar um pouco sobre algumas outras diferenças, e em breve a gente vai chegar nas diferenças que tem da família 35, né, como é uma coisa nova, e creio que vai ficar em voga, né, esse assunto. Eu vou colocar, tem algumas diferenças, não são muitas, né, do texto, dos textos majoritários, né, pro professor Pickering, tem pouquíssimas diferenças, e tem algumas diferenças com textos Recept, né. Eu creio que tem mais diferenças com os textos Recept, né. Então, é isso.